Vamos iniciar o próximo trabalho, que tem como conferencista o nosso confrade Carlos Roberto Campetti, Brasil, e o tema é Campanha Permanente de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. O Carlos Campetti é jornalista bacharelado pela Universidade de Brasília, diretor da Federação Espírita Brasileira, funcionário do Banco do Brasil, e tem uma tradição de trabalho na área infanto-juvenil. Nós passamos a palavra para que ele faça a sua conferência. Bom dia a todos. No meio social e cultural tido normalmente por alto, onde algumas pessoas consideram que estão as pessoas mais educadas e mais esclarecidas da nossa sociedade, uma pessoa afirmou uma vez: eu me preocupo muito com a educação dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos. Já ensinei a ela como segurar um cigarro e agora estou ensinando a ela a distinguir os mais diferentes tipos de vinhos. Um fato como esse nos leva a fazer uma reflexão, a pensar sobre o verdadeiro significado da palavra educação, qual é o papel dos pais perante seus filhos, qual é a função e o que pode fazer a instituição espírita para ajudar os pais nessa sua difícil tarefa que é a educação dos seus filhos, e também a respeito da necessidade de o movimento espírita organizado criar meios, formas, métodos de apoiar os centros espíritas nessa sua tarefa de auxílio aos pais no trabalho da educação de seus filhos. Uma pergunta se apresenta muito natural para aqueles que se põem a analisar o momento evolutivo atual da nossa Terra. Como podem os pais espíritas oferecer a seus filhos uma moral que garanta o seu progresso espiritual em uma sociedade tão conturbada, tão difícil, tão complicada como a nossa, tão cheia de distorções e de falsos caminhos, a uma infância e uma juventude cada vez mais premidos pelos meios de comunicação que divulgam ideias, opiniões, costumes com os quais muitas vezes nós não podemos concordar por uma mera questão de bom senso. É muito comum confundir-se os termos educação e instrução. Os pais e as escolas que se preocupam normalmente em transmitir informações, em oferecer conhecimentos e preparar os indivíduos para situações específicas, se estão informando, muitas vezes estão também dificultando o processo educativo, que mais genuíno e abrangente deve se desenvolver no indivíduo de forma espontânea, evidentemente estimulado de forma adequada pelos educadores. Educar, conforme a opinião de muitos educadores, inclusive Allan Kardec, é fazer homens de bem. Pois, nas palavras de Kardec, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Educar, portanto, é preparar o indivíduo para, de forma consciente, tomar as melhores decisões no que diz respeito a si mesmo e aos seus semelhantes. A educação somente se efetiva
quando há mudança de comportamento para melhor. Fora de dúvidas, o processo educativo principia dentro do lar, com os pais. A educação somente se implica o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais e morais. As três estão associadas. Essa educação, que abrange esses três aspectos, que não é oferecida dentro do lar ou por acompanhamento direto dos pais, ela vai ser, de alguma forma, buscada e encontrada pelos filhos em algum lugar, de alguma maneira, e nem sempre da melhor, junto, normalmente, da sociedade, junto com os indivíduos com os quais esses filhos vivem. Por isso, nos preocupa muito de algumas vezes nós ouvirmos de pais espíritas, militantes do movimento, a afirmativa de que eles não querem impor nada aos seus filhos, que eles decidirão qual é a religião que eles vão eleger quando eles crescerem. Naturalmente, esses pais se esquecem de considerar com quais elementos esses filhos vão tomar as suas decisões. Nós devemos nos acordar nesse momento sobre o assunto que na questão 383 de O Livro dos Espíritos está evidenciado que, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, o da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A despeito de muitas vezes a boa intenção e não o descaso guiar esses pais, é importante ressaltar que eles deixam de aproveitar principalmente esse momento em que o espírito reencarnante está mais propício à recepção de informações, de orientações, que podem ser boas ou não. E na ausência das informações boas, normalmente o espaço aberto, vazio, vai ser ocupado com algum tipo de orientação, com algum tipo de informação. Os pais são, portanto, os primeiros educadores, com os quais o espírito reencarnado tem o contato. E eles somente cumprem a sua função, o seu papel, quando ensinam aquilo que já aprenderam e que eles consideram o melhor para si mesmos, porque utilizam para si, consideram o melhor e por isso oferecem aos seus filhos. Via de consequência, aos pais espíritas cabe ensinar o espiritismo a seus filhos. Se há muita coisa divulgada pelos meios de comunicação de massa e outras tantas coisas vivenciadas pela nossa sociedade, com as quais nós não podemos concordar, porque contrasta com o nosso bom senso, o melhor que nós podemos fazer é ajudar os nossos filhos a formar suas opiniões a respeito dessas coisas do mundo e motivar o desenvolvimento do seu bom senso. Assim, então, mais amadurecidos, mais bem preparados, na posse de conhecimentos indispensáveis quanto à sua própria realidade de espíritos eternos, eles então saberão decidir por si mesmos o seu destino. Conscientes dessa problemática, as casas espíritas não podem manter-se à margem desse processo. Necessitam ajudar os pais que concorrem às suas reuniões. Aí, na casa espírita, eles vão buscar informações, orientações, convivência com pessoas afins e oportunidades de realizar alguma coisa em benefício dos seus semelhantes. Esses pais, ao julgar importante para si mesmos essa instituição espírita, também considerarão que ela é importante para os seus filhos, principalmente se essa instituição mantém reuniões adequadas às características e necessidades dessas crianças e jovens que aí concorrem, que atendam às suas necessidades, apresentando conteúdos que vão de acordo com a sua capacidade de entendimento e compreensão. A chamada Escola de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil desempenha, portanto, esse papel importante de apoio à tarefa educativa dos pais. Por reconhecer esse fato, dada a necessidade de divulgar a importância dessa tarefa e sistematizar métodos de trabalho nessa área,
que viessem facilitar o trabalho dos centros espíritas, o Conselho Federativo Nacional aprovou uma campanha de evangelização que foi lançada em 9 de outubro de 1977. Não vou entrar em detalhes sobre a campanha, vou falar de forma geral sobre a campanha. Para aqueles que queiram informações mais detalhadas, recomendamos o Reformador de 1987, que a partir de março, se não me falha a memória, até novembro, publicou artigos a respeito dos 10 primeiros anos da campanha permanente de evangelização. Reformador, 1987, quase todo ano. Essa campanha de evangelização, que nasceu de uma proposta feita pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, foi transformada, em face dos resultados muito bons alcançados, no ano seguinte, de 1978, em campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Com isso, ela ganhou uma amplitude muito maior. E essa amplitude se confirmou logo em seguida, por uma adesão cada vez mais crescente do movimento espírita brasileiro, das federativas e dos centros espíritas de todo o país, que foram aderindo com o tempo, e também do exterior, principalmente dos países de língua hispânica, porque através de diversas viagens feitas por Divaldo Pereira Franco, Dona Maria Cecília Paiva, o anterior presidente da Federação, Francisco Tizen, e também Cecília Rocha, que fizeram diversas viagens por esses países de língua hispânica, divulgando a campanha permanente e o trabalho da evangelização. A elaboração da campanha e do material de evangelização que foi surgindo com o tempo, contou e continua contando até hoje com a colaboração de espíritas experientes nas áreas de didática, pedagogia, psicologia, de diversos pontos do Brasil, e também colaboradores do exterior na parte de tradução desses planos para o espanhol, desse material. Em 1978, é editado um folheto contendo, entre outras coisas, informações sobre o objetivo da campanha e também sobre o slogan da campanha. Nós temos um slide, lá embaixo está o objetivo da campanha: motivar o meio espírita para uma ampla conscientização quanto à necessidade da evangelização. Temos aí também o tema central da campanha, que a criança e o jovem reclamam direção no bem. E o slogan: evangelize, coopere com Jesus. Nesse mesmo ano, para apoiar a divulgação, são lançados os 3 primeiros cartazes da campanha. Esse, creio que bastante conhecido, não? Esse. Em 1985 saiu um outro cartaz. Me perdoem se há uma confusão entre esse e o outro, que eu não tinha o apontamento se esse aí seria o de 85 ou esse que vem agora. Sou franco com vocês. E depois surgem outros cartazes. Em 85 esse daí. 81 aquele outro que eu mostrei. Esse e esse. Posso narrar um fato pitoresco sobre esse cartaz bem rapidamente. A primeira ideia desse cartaz, quando surgiu, esses jovens que estão aí, eles estavam vestidos quase todos de terno e gravata, e estavam as moças vestidas, quase todas elas de saia, de vestido. Essa foi a primeira ideia do cartaz. Evidentemente, com o pessoal técnico mais experiente, que também com várias opiniões, depois o cartaz evoluiu. Assim surgem os trabalhos. Em uma ideia, a pessoa capta a ideia, bota a ideia no papel, ou fala com alguém que coloca no papel, e depois é apresentado para várias pessoas, e as sugestões vão surgindo, e o trabalho vai então crescendo numa equipe. E o cartaz é isso aí. Depois, já nesse ano agora, nós temos 2 outros cartazes que são lançamento do ano de 1981. Esse para a infância, esse mais ou menos para a juventude, não? Ou de forma mais geral. Quando surgiu a ideia da campanha,
viu-se de imediato que era necessário sistematizar a tarefa de evangelização para que ela tivesse continuidade. Para isso começou-se a elaborar um programa de ensino. E surge ainda em 1978, e depois é reeditado em 1982, um currículo para as escolas de evangelização espírita infanto-juvenil. Primeiro como uma apostila, em 1978, e depois em 1982, um opúsculo. Nós devemos considerar que em 1982 se estava comemorando o 5º ano da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. O currículo veio trazer os objetivos da evangelização. E o primeiro desses objetivos, eu peço desculpas porque o slide está em espanhol e eu não tinha isso em slide em português. Ai, está tão mal, creio que não vai dar para ler, não? De toda forma, eu vou comentar. Traz os objetivos gerais da evangelização. O primeiro deles é promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Naturalmente, nós vamos encontrar alguém que questione isso. Mas quem foi que fez esses objetivos? Nós já dissemos que são pessoas experientes nas áreas de pedagogia, de didática, de psicologia. São pessoas experientes nessas áreas e profundos conhecedores da doutrina espírita. Querem uma prova? Esse objetivo é só da evangelização? Nós tivemos uma exposição muito interessante ontem sobre a pedagogia de Jesus e foi analisado de forma muito feliz pelo nosso irmão Queiroz esse aspecto, e ele colocava, eu me lembrava, está colocando o objetivo da evangelização, que é um objetivo universal. Vamos ver? Primeiro objetivo, integrar o evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Jesus disse que era necessário, resumia inclusive os profetas, no amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vamos ver. Amar a Deus significa integrar-se com Deus. Mas para isso é necessário também amar ao próximo, que é integrar-se com o próximo. Mas, nesse processo de amar o próximo, nós também necessitamos saber amar a nós mesmos. Quer dizer, integrar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo, para então também conseguir conhecer o seu semelhante, a natureza do seu semelhante. O objetivo, portanto, tem mais de 2000 anos. Tem muito mais do que isso. É o objetivo universal porque faz parte do código divino. O segundo objetivo geral da evangelização é proporcionar ao evangelizando o conhecimento da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse objetivo visa oferecer ao evangelizando o conhecimento e promover a consequente vivência da realidade, de que ele e os seus semelhantes, os seus irmãos em humanidade, são espíritos eternos, sujeitos ao progresso constante através do próprio esforço no bem. Como não podia deixar de ser, o programa de evangelização espírita apoia-se nos princípios básicos do espiritismo e nos ensinos do Cristo, aliando os alicerces científicos, filosóficos da doutrina à moral do Cristo, evangélica, que está expressa por ele, por Jesus, e reconhecida de maneira incontestável pelo codificador. O que eu estou falando está nesse opúsculo que é evangelização, à disposição de todos os interessados na Federação Espírita Brasileira e provavelmente no estande da FEB aí. Nas palavras de Allan Kardec, o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. E ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Confira-se em a Gênesis. Com o currículo, tendo os objetivos e as bases da evangelização claramente estabelecidos, era necessário prosseguir na elaboração do programa. Ainda no bastante produtivo ano de 1978, 77, lançamento da campanha, aprovação pelo Conselho da ideia da campanha,
78, ano muito produtivo. Nesse ano, então, aparecem os primeiros planos de aula, que então já eram solicitados de forma insistente por evangelizadores de vários estados do Brasil. Com a boa receptividade do movimento espírita, a ideia desses planos foi se concretizando, e então a Federação Espírita Brasileira foi elaborando com a colaboração de todo o país, de gente de todo o país, e hoje ela pode oferecer uma coleção completa em português e espanhol de planos de aula que abrange crianças desde os 3 anos até jovens de 21 a 25 anos, com aulas programadas sem rigidez e que podem ser compreendidas e quando necessário, adaptadas às condições locais e aplicadas pelos evangelizadores interessados, sejam eles professores ou não. Uma visão dos planos. Aí em português é uma capa do maternal, depois uma capa do 2º ciclo de infância, isso é apenas uma parte muito pequenininha, e depois nós vemos aí em espanhol, vejam como o trabalho já está mais elaborado, não? Porque já o trabalho vai evoluindo com o tempo, a apresentação já é mais elaborada, maternal também, e depois nós temos ali o 3º ciclo de infância. Para facilitar o trabalho de preparação desses evangelizadores, foi incentivado através da campanha a realização, isso continua sendo feito, de cursos e treinamentos promovidos em conjunto com a Federação Espírita Brasileira ou não, que vem demonstrando excelentes resultados ao longo desses 14 anos ininterruptos de atividades no Brasil e no exterior. Muitas são as realizações da campanha. Seria impossível detalhar isso numa exposição rápida de 40 minutos. Por isso nós remetemos aqueles interessados no assunto às páginas de Reformador. Reformador sempre publica artigos a respeito da evangelização espírita infanto-juvenil. Mas nós gostaríamos de ressaltar ainda aqui, dentre as múltiplas atividades que foram realizadas no âmbito da campanha, a promoção do primeiro curso internacional de evangelizadores espíritas da infância e da juventude em 1984, que contou com a participação efetiva de pessoas de 10 países, inclusive Portugal e Espanha também no continente europeu. E também queríamos destacar o primeiro encontro nacional de diretores de departamentos de infância e juventude em 1986, com a participação dos departamentos de infância e juventude das federativas estaduais de todo o Brasil. A partir de 1984, representantes dos departamentos de infância e juventude da Federação Espírita Brasileira e das federativas estaduais têm se reunido concomitantemente às reuniões dos conselhos zonais do Conselho Federativo Nacional, que hoje são as comissões regionais. Esse trabalho continua e aí são tratados assuntos normalmente relacionados com os interesses e necessidades de cada região e também assuntos a nível geral de todo o Brasil, como é a preparação de planos de aula, por exemplo, para crianças socialmente carentes que estão nesse momento em trabalho de preparação. A campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil, portanto, através de programas de rádio, de algumas vezes televisão, cartazes, artigos em jornais, em revistas, etc., divulga a necessidade, a importância e a filosofia da evangelização das novas gerações. Incentiva a preparação e aperfeiçoamento de pessoas e, dentre outras coisas, motiva e apoia os centros na criação e manutenção de escolas de evangelização. Nesses 14 anos ininterruptos de atividade, tem demonstrado que atinge plenamente o seu objetivo e tem uma grande capacidade de expansão, pois fruto da inspiração do plano espiritual superior, ela tem contado com a participação e adesão de centenas de evangelizadores e milhares de espíritas no Brasil e no exterior, o que permite múltiplas atividades dentro do seu âmbito.
Me comunicam que nós temos mais 5 minutos, mas nós vamos encerrar agora, dando ensejo a mais perguntas. O convite, portanto, está feito dentro da ideia de Allan Kardec. Todos aqueles que consideram a formação moral da criança e do jovem importante, consideram com Allan Kardec que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, estão convidados então. Evangelize, coopere com Jesus.